Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma live sobre empreendedorismo e convidaremos o Dr. Carlos Alberto. Um minutinho que estará entrando. Só chamá-lo. Olá, boa noite para quem está chegando. Estamos nos momentos iniciando nossa live. Dr. Carlos Alberto, tudo bem? Carlos, tudo bem? Oi, Thiago. Beleza? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Thiago. Ótimo, também estou te ouvindo bem. O pessoal está chegando. Aguardar uns minutinhos iniciais aí. Nossa live está iniciando. Entramos uns 2 minutinhos antes aí para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Exato. Aguardar um pouquinho. Então, só alguns comentários iniciais, né? Estamos aí iniciando o ano 2021. Janeiro já andou bastante dias já estamos aí hoje, né, dia 19/1. Estamos hoje nessa data com um ano bem atípico. Todo início de ano é muito imprevisível, mas esse ano tem muitas variáveis para a gente levar em consideração e planejar tudo da melhor forma, né? E é um ano de sempre todo ano é um ano de grande desafio para os empreendedores, mas esse ano é um ano muito mais, né, Carlos Alberto? Mas fazer um bate-papo inicial, só uns 2 minutinhos, para aguardar o pessoal ir entrando e em uns 2 minutos a gente inicia. Mas não seria isso? É um ano de um grande desafio além do normal? Com certeza, Thiago. A gente já vem aí de um 2020 atípico, né? E tinha uma expectativa realmente que a pandemia arrefecesse até chegar a vacina e tudo, e a gente não contava realmente com esse recrudescimento aí justamente agora, né? Pegando final de ano, onde as pessoas estavam mais ansiosas por voltar a um convívio social. E, infelizmente, né, como é uma doença nova, a gente não conhece, aconteceu isso aí, estamos novamente aí passando por esses momentos incertos, né, não só da pandemia, como do próprio processo de vacinação. Exatamente. Mas, pois bem, Carlos, então vamos lá. Vamos iniciar oficialmente nossa live de hoje. Boa noite aí a todos que já ingressaram. Agradecemos a presença de todos. Vai ser aqui uma live, como que se diz, uma conversa, né, entre amigos, no qual vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre desafios para o ano 2021. E quando se fala de desafios de empreendedorismo, sempre temos que falar sobre planejamento estratégico, precisamos falar sobre planejamento tributário e gestão financeira. E também nessa live de hoje, também conheceremos um pouco sobre a trajetória de sucesso do nosso amigo, Dr. Carlos Alberto, que é o nosso cliente, né? E ele vai estar contando um pouco de sua história de sucesso, dando algumas dicas, né? Então, nesse início, passo a palavra para você, Dr. Carlos Alberto, e nos fale quais são as suas impressões iniciais, suas expectativas para esse nosso bate-papo. Na realidade, são as melhores possíveis, né? Como o Thiago já falou aí, né? Eu sou um médico veterinário de formação, né? Sou um Montes Clarense, né? E tão Montes Clarense que vim para Belo Horizonte há 47 anos, mas continuo com o pé aí em Montes Claros, né? E a minha expectativa aqui é falar um pouco realmente, nada assim muito formal, até porque as coisas na minha vida elas vão acontecendo em sequência, sem, né, com algum planejamento, com alguma, né, mas muito em sequência aos acontecimentos. Então eu espero que o nosso bate-papo também seja também uma sequência do que a gente vai falando aí, a gente conta um pouco aí é, da nossa história mesmo, né, do que a gente já fez até hoje, né, que eu acho que é o grande assim, o grande desafio é a gente conseguir fazer alguma coisa e, como aí os filósofos gostam muito de falar, né?
deixar um legado, né? Então, acho que isso Sim. que é o grande desejo de todos, seja em Sim. qualquer situação. Exatamente. O legado é tudo, né? É o que a gente, é o mais importante que a gente precisa estar criando. Então, essa nossa live, pessoal, vocês podem fazer perguntas quando acharem pertinentes, estamos aqui à disposição. Nós fizemos aqui um roteiro no qual nós temos grupos de perguntas em relação à jornada empreendedora. O primeiro grupo de perguntas que vamos iniciar é um grupo de perguntas sobre o despertar para o empreendedorismo. Perguntas relacionadas a esse início na jornada empreendedora. Então, vem uma pergunta, Carlos, que é uma tradicional, que você já deve ter escutado muitas vezes em sua vida, que é aquela. Você já pensou, você sempre pensou em empreender? Isso estava muito claro em sua vida, no iniciozinho da sua vida adulta, na sua vida acadêmica? Ô, Tiago, pensar realmente, isso nunca foi planejado, né? As coisas vão acontecendo. O que existia, eu acredito que desde a minha época de criança, era o desejo de fazer alguma coisa a mais, né? E pelas próprias dificuldades da vida, né? A maioria das pessoas sabe, a gente é de uma família grande, meu pai morava na fazenda, então, assim, desde pequeno lá na fazenda, a gente já tinha um pouco desse espírito de realizar alguma coisa, né? Então, por exemplo, engordei um pouco lá para comprar a primeira bicicleta, vendi para comprar a primeira bicicleta, né? Comprava algumas coisas lá na fazenda, levava para a cidade para vender, né? A minha mãe, que sempre também teve um espírito empreendedor dela, tinha lá, fazia queijo, fazia manteiga, a gente ia para a cidade para vender isso, então isso foi construído de uma forma espontânea, entendeu? Nada planejado, entendeu? Uhum. E aí Naturalmente. veio a outra parte em sequência, né? Vim para Belo Horizonte estudar, com aquela ideia de fazer veterinária, voltar para Montes Claros para trabalhar em fazenda e tudo. Acabei tendo a oportunidade de ficar em Belo Horizonte. Então, são coisas que vão acontecendo, como eu falei com você, assim, de uma forma muito espontânea. E vai aparecendo na sua frente aquela ideia, né? Cavalo arriado, quando passa na frente da gente, a gente tem que montar nele. Exatamente. Então não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo, né? Mas você, com certeza, desde o início, né, da sua vida, né, criança ali com seus pais, com certeza alguns princípios, né, de determinação, de buscar o seu objetivo, algo foi sendo construído que trouxe esse desejo, né? Você não sonhava em empreender, mas uma coisa foi puxando a outra, né, Carlos? Isso é um pouco de família, né? O meu pai, apesar de ser uma pessoa de pouco estudo, ele sempre valorizou muito o trabalho, né? E sempre falou que se nada acontecia por acaso e que você teria que trabalhar, né? Sempre pregando ali a união, né? E isso talvez um pouco dessa ideia dele da união faz a força, né? Veio um pouco isso até da minha trajetória, né? A maioria das coisas que eu participo hoje, eu tenho a participação de outras pessoas, ou de família, ou colega de profissão e tudo, nessa ideia justamente de criar alguma coisa, de participar de alguma coisa e sempre unindo forças. Sim, sim, sim. Bem esse contexto, né? Parceria sempre, né? Nós não vivemos numa ilha. Tudo nós Com precisamos certeza. contar com outras pessoas, né? Com É, uma, que, certeza. uma questão, Carlos, que é importante, que a gente fica curioso, né? Quando a gente escuta, né? Eu como amigo, como você como cliente, a gente ao longo do tempo, a gente sempre gosta de conhecer a história, vamos dizer assim, mais concreta no aspecto assim, como tudo iniciou. E você formou como veterinário, se tornou sócio da clínica, e aí como surgiu os outros negócios, como você foi conciliando. Fala assim de uma forma rápida, seu primeiro empreendimento até hoje, como as coisas aconteceram e quais as principais atividades que hoje você está vinculado. Quando eu formei em veterinária, Tiago, na UFMG, em 1977, existia uma série de oportunidades de trabalho.
eu tive algumas oportunidades de trabalhar em empresa pública, em empresas em São Paulo, tá? Mas durante o meu curso, faltando 1 ano e meio para formar, eu fui morar na clínica, tá? Eu costumo falar, na época, eu participava de uma diretoria do diretório acadêmico, né? Naquela época era uma época da ditadura, era uma época que o líder estudantil era visto de uma forma até um pouco pejorativa e tudo. A gente, lá na escola de veterinária, a gente não tinha claro, a gente focava muito mais em resultado, né? E aí eu fui ser representante no colegiado e um professor virou para mim e falou assim, arranja um estagiário lá para morar lá na minha clínica, estou precisando lá. Naquela época, ainda podia o estagiário fazer atendimentos noturnos, né? E eu morava em República, né? No Bar da Floresta, que é um bar de classe média, e a clínica era no Bar de Lourdes, que é um dos melhores bares de Belo Horizonte. Aí ele falou, sim. Eu pensei um pouco, falei, mas como que é essa história? Aí ele me falou um pouco, falei, não, eu topo essa empreitada. E eu fui morar na clínica, como estudante, faltando 1 ano e meio para formar. E eu sempre tive aquele espírito, Tiago, que o que você estiver fazendo no momento, você tem que tentar fazer o mais bem feito possível, da melhor forma possível. Mesmo que você não queira ser aquilo o resto da sua vida. E eu realmente nunca pensei em ser um veterinário de pequenos animais, até pela formação rural, de ter vindo do interior e tudo, né? Mas comecei a ver oportunidades ali, tive uma oportunidade de aprender muito. Esse professor meu era um excelente cirurgião, entendeu? Sim. E ali eu estudava de manhã, o curso era todo, ele operava no final do dia, porque ele era professor, eu rachava da escola, cada dia era para ficar um dos estagiários, nós éramos 3 estagiários, mas eu estava lá todo dia auxiliando ele e tudo. E aí, quando formei, como eu te falei, falei para vocês aí, tinha uma série de oportunidades de emprego, mas aí eles me chamaram para trabalhar, eram 3 sócios, entendeu? Então eu me tornei veterinário do hoje, Hospital Veterinário São Francisco, que é o mais antigo de Belo Horizonte, tem 40, esse ano faz 48 anos, entendeu? Eu me tornei sócio, né? Eu me tornei funcionário em janeiro de 1978, tá? Trabalhei 1 ano e meio como funcionário e por uns entendimentos lá entre os sócios, um sócio saiu e os outros sócios me ofereceram, tá? A sociedade em igualdade de condições, né? Eu realmente era muito dedicado ali, porque eu falei, não, voltou aqui, vou aproveitar o máximo, né? E aí eu entrei de sócio em setembro de 79. Tem inclusive um outro sócio, que chama Carlos Augusto, que é meu sócio até hoje. Nós temos aí uma sociedade de 41 anos, vai fazer esse ano, fez ano passado, entendeu? Isso não também é uma coisa teoricamente muito nobre, não é fácil você manter uma sociedade tão longa, né? Hoje não é tão comum sociedades longas. Nós somos pessoas relativamente diferentes, né? E eu, até pelo perfil que eu já tinha, antes de vir em Montes Claros, de Belo Horizonte, eu esqueci de falar, mas eu cheguei a trabalhar numa loja, chamava Bazar da Borracha, que era comércio. Entrei lá como tipo um office boy e tudo, fazia limpeza e saí como gerente. Tá? Quando eu saí como gerente para vir para Montes Claros, o proprietário chegou, me ofereceu uma sociedade, falei, não, eu vou para Belo Horizonte estudar, né? Exato. Então eu já tinha um pouco desse espírito comercial e a veterinária, ela forma até hoje as pessoas muito técnicas, tá? Mas ela não dá esse lado comercial. Eu já tinha um pouco disso, já tinha trabalhado em comércio de Montes Claros e pela própria circunstâncias da vida, então eu assumi muito a parte empresarial e a gestão da clínica. Tá? Mas normalmente as formações técnicas, né, acadêmicas, essa questão de gestão praticamente não se tem. Isso acaba se aprendendo na prática, infelizmente, né? E quando já se tem a veia, nesse sentido, ajuda, né?
Principalmente nessas profissões, como a veterinária, a medicina, a odontologia, que acaba concentrando muito na parte médica mesmo, né? E aí eu fui assumindo e fazendo alguns investimentos, comprando imóveis em Belo Horizonte, na construção, naquela época era muito comum isso, né? Entendi. O hospital pagava aluguel, né? E com aí alguns anos a gente conseguiu comprar sede, é uma sede própria, o hospital no bairro mais novo de Belo Horizonte, né? Então, ótimo. E aí a clínica foi muito bem, mas eu sempre com aquela ideia de Mas voltar para Montes você já Claros. estava você já estava, vamos dizer assim, bem evoluindo nessa parte da clínica veterinária, empresário e algumas questões imobiliárias também. E aí, nesse momento, você entendeu que precisava ter outras atividades, outros negócios? Teve duas coisas aí. Primeiro, era uma forma, um investimento no mercado imobiliário, em construção, para comprar o imóvel da clínica, que era numa localização muito variável. Isso já foi uma ideia, um pouco nessa ideia do empreendedorismo mesmo, do comercial, de fazer investimento. Mas sempre com aquele sonho de voltar para Montes Claros. Tá? Sim. Isso acontece, né? A gente fica naquela de voltar. E aí Foi um eu sonho que falava, passou. para voltar para Montes Claros, eu tenho que ter alguma coisa lá para sobreviver, né? E aí surgiu oportunidades, né? Em 94, eu tinha um concunhado que tinha uma padaria em Bocaiúva, né? E aí surgiu a oportunidade da gente abrir uma padaria em Montes Claros. Aí ele me convidou. Né? Eu já sabia, eu tinha uma situação um pouco mais estável, né? Sim. Nesse tempo, eu já tinha casado, também, aquela ideia também de não pagar aluguel, comprei um lote, construí uma casa junto com a minha noiva na época, que era a Márcia, entendeu? Construí uma casa, então eu já tinha um pouco desse desenvolvimento aí. Na realidade, aí surgiu essa oportunidade de montar uma padaria em Montes Claros. Tá? E resolvemos fazer uma sociedade. Eu e esse concunhado meu, eu convidei o Ricardo, o meu irmão, que hoje é o principal gestor aí da Centerpão, né, da loja principal, e ele convidou o irmão dele. E nesse meio de veterinária, a gente conhece todo mundo. Graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento enorme em Belo Horizonte pelo hospital veterinário. Porque todo mundo tem um animal, a gente tem uma história aí de 40 e Sim. tantos anos. E eu tinha um cliente que tinha uma padaria. Ele era engenheiro também, tinha uma consultora, mas ele tinha uma padaria. Entendeu? Aí ele me Legal. estimulou e tudo. Aí eu arranjei um estágio para o Ricardo e para o Toninho, que era o irmão do meu concunhado. Eles fizeram um estágio e nós abrimos em Montes Claros, em 94, a primeira padaria autosserviço, né? Em Montes Claros, com acho que 9 ou 10 funcionários, que é hoje a Centerpão. Tá? E aí, assim, a padaria cresceu e tudo, a vontade continuou para voltar para Montes Claros, só complementando aí. Cheguei a construir casa em Montes Claros, comprar lotes, Sim. mas com a sequência a gente vai chegando, falar, não dá mais para voltar. Eu tenho um casal de filhos que hoje são meus parceiros nas empresas, né? A Larissa nas Isso é padarias e o importante. Guilherme no hospital, dando sequência a esse trabalho. E aí eu cheguei à conclusão que não tem jeito mais de voltar para Montes Claros, né? Hoje eu moro em Belo Horizonte e fico em torno de uma semana por mês em Montes Claros, né? E tem outros projetos aí que a gente pode falar no decorrer da nossa conversa, senão só eu vou falar aqui, viu, Thiago? Não, ótimo, mas essa história inicial é uma história muito bacana, história inspiradora, né? Uma história que mostra que as coisas você tem que ter aquela vontade, aquele sentimento, mas uma coisa vai amarrando a outra e você tem que ter um feeling para ir verificando as oportunidades, né? E testando, né? Porque nada é pronto, tudo é construído. E é interessante que a gente vê isso na prática, numa história de sucesso, né, de um empreendedor, então isso é muito bacana. Né? A gente não importa de ficar ouvindo, não. Isso colabora muito e nos agrega muito também. Então, você nos falou que anos de empreendedorismo seria por volta de 43 anos de empreendedorismo ao longo desse tempo?
Se eu considerar que eu formei em 77, né, e logo depois iniciei na clínica, né, tirando algumas ideias sem nenhum problema, entendeu? Tranquilo, sempre de empreendedorismo mesmo, aí em torno de 43 anos, foi quando eu iniciei na clínica e já com essa ideia de comprar o imóvel, e fazendo Ótimo. investimento, fazendo crescimentos, reformas e tudo, entendeu? Uhum. Bacana demais. Carlos, então a gente evoluindo aqui para o segundo grupo de perguntas que nós traçamos, que seriam as perguntas relacionadas ao desenvolvimento do empreendedorismo, ou desenvolvimento de uma empresa. Nesse caso, qual que seria, no início ali, no caso seu, você já pegou na clínica uma empresa já andando, né? Mas você teve as padarias que você iniciou o negócio. Quais seriam as principais dificuldades para iniciar o negócio de uma forma assim mais rápida, né? Ô, Thiago, eu acho que o mais importante é a pessoa conhecer um pouco do que ela vai fazer alguma pesquisa, tá? Como que fala? Ter um pouco de conhecimento realmente do mercado, do que ela vai fazer, desde a menor coisa possível, estudar um pouco isso, né? Principalmente hoje, que é muito mais fácil, né, Thiago? Tem-se muita informação, né? Hoje tudo tá ali na palma da mão, né? A Tá, informação justamente. básica, É né? muito mais fácil, né? Conhecer um pouco disso, estudar mesmo implantação, seu público-alvo, possibilidade de retorno, fonte de investimento, tem uma série de variáveis aí. Agora, o mais importante é acreditar naquilo que você quer fazer, né? E ter Exato. a consciência que nada acontece de graça, né? Tem que ter um Uhum. esforço, tem que dedicar. Falar que ser dono hoje no Brasil, entendeu? Você tem que fazer um trabalho, ser muito mais dedicado, né? Hoje, o ser proprietário, você tem uma responsabilidade muito grande e muito trabalho, né? Eles costumam falar que ser empresário no Brasil é herói, né? Porque a gente tem muita cobrança, tem uma carga tributária alta, depois a gente pode falar um pouco aí sobre essa Vamos falar o parte, próximo tema. né? Uhum. Como disse, tem muito mais deveres do que direitos, né? Mas eu não tenho Com nada a reclamar. certeza. Outra coisa, não ficar reclamando, vendo crise, vendo isso, tem a pandemia, tem isso, mas a gente sempre passou por momentos difíceis Sim, no país, né? Hiperinflação, planos econômicos. Agora, tá isso acreditar, nunca né? me desanimou e nunca foi empecilho para continuar crescendo. Sim, sim. Foi momento de você analisar o que está acontecendo, verificar as melhores decisões, mas desanimar, não, né? Nunca, 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 né? Isso é importantíssimo, né? É igual você falou, se vai fazer, se propõe a fazer, faça bem e acredite, né? E aí, Carlos, dentro desse contexto que você falou, que tem que entender o... Pode Tudo falar, certo Thiago, aí? só vou levantar aqui para abrir uma porta aqui. Beleza. E aí, dentro desse contexto aí, da questão que a gente precisa entender o negócio, é aquela questão. Você precisa ter o conhecimento da operação, né, que vai ter ali, mas você tem que ter a gestão. E é isso que falta muito. O empresário preocupa muitas das vezes só na operação, prestar um serviço bem, ou comprar e vender um produto bem, mas nega muitas das vezes a necessidade da gestão. E por mais que hoje tem muito conteúdo, mas às vezes não tem um curso prático de como ser um gestor, né? Você diria que a pessoa precisa concentrar bem antes de iniciar o negócio, entender bem quais as etapas, né, sobre uma questão tributária, sobre um planejamento estratégico, como montar um resultado gerencial, ou você acha que é importante a pessoa ir para a operação e depois aprender isso na prática? Tiago, se a pessoa conseguir ter alguma preparação e tudo, isso seria o ideal, tá? Agora, o que ela tem que estar aberta é ao conhecimento, né? Vai abrir um negócio, né? Estuda um pouco sobre ele, procura, né? Hoje a gente tem órgãos que fazem isso, tem consultores, né? Procura entender um pouco da parte da contabilidade,
né? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que delega contabilidade e não preocupa, né? Só recebe guia para pagar, não está preocupado. E você é testemunha disso pela relação. Você começou a trabalhar nas minhas empresas no início da sua vida profissional, né? E depois você montou Faz seu 11 escritório anos. próprio e tudo, com toda essa carreira que você também tem, também um pouco aí dessa veia empreendedora. Então, assim, ter a participação dos profissionais que você precisa da área, né? O contador é uma pessoa extremamente importante nesse caso, né? E não ver o contador como uma pessoa que vai fazer uma contabilidade simples, né? O contador ele tem que ser muito mais do que isso, né? Tem que ser quase que um consultor mesmo, né? Participar do Sim, dia com a dia da certeza. empresa, discutir resultados, discutir, né? E hoje é o que eu estou falando, é muito fácil, né? Você tem muita informação, né? Não só nos meios de comunicações, literatura, né? E mesmo profissionais que podem te dar esse suporte. Então, isso facilita muito, né? Ótimo, Agora, ótimo. eles também falam, né? Um dizer aí, se consultor, ele é muito bom, mas se ele fosse, né, ele era dono. Então, não adianta você arranjar um consultor e achar que ele vai resolver seu problema, né? Quem resolve as Exatamente. coisas no dia a dia, quem põe a mão na massa, quem executa, é o proprietário, é o gestor com sua equipe, claro. E Com você não certeza. E constrói sobre nada consultor, sozinho, né, Carlos, Tiago? pode falar. Eu estava falando, você não constrói nada sozinho, né? Você hoje tem que ter a participação de toda a sua equipe, você tem que ter uma equipe motivada, valorizada, treinada, né? Porque só assim você consegue. Achar que você também vai puxar o carro sozinho é ilusão. É Não, ilusão. com certeza. E sobre essa questão de consultor, é sempre importante a gente ter profissionais. Eu gosto de acompanhar um podcast muito interessante do Thiago Negro, Primo Rico, e ele sempre fala da questão do skin the game, da pele em risco. É arrumar, você tem que procurar um consultor, um profissional, que ele entenda na prática, por mais que ele não tenha um negócio, mas é uma pessoa de vivência, né? Então, se vai procurar alguém, tem que procurar alguém que tem uma vivência prática que possa te contribuir, não só naquela questão da teoria mesmo, né? Com Não é isso? certeza, com certeza. Entendeu? É aquela história, né? Se não conhece um chão de fábrica, fica difícil, né? Fica Exatamente. difícil, Outra né? questão, Carlos, que é importante, nós estamos falando sobre dificuldades no negócio, e você tocou aí no assunto, sobre a questão da carga tributária. A gente sabe que a carga tributária é muito pesada no Brasil, mas a gente sabe que existem, né, regimes tributários diferentes, aí o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido, mas nós temos também, quando se trata de produtos, naturezas tributárias diferentes, e também a gente tem vários formatos diferentes que a gente pode estar planejando e estruturando. Então eu te pergunto, qual o impacto da carga tributária no negócio e como que isso pode ajudar a empresa a desenvolver da melhor forma possível, baseado na sua experiência? Isso hoje tem que ser considerado, né? Antes de abrir seu negócio, é uma coisa que você tem que saber. Ó, meu negócio é desse tipo de ramo, quais as exigências tributárias que eu tenho, quais os impostos que eu vou, né, ter que pagar, né? Se é no setor de serviço, tem o ISS, né? Se é no comércio, tem aí uma carga tributária variada, né? De vários impostos. Então, esse conhecimento, Tiago, ele é extremamente importante. E volto a falar, a maioria das pessoas não preocupa com isso. Acha que o contador vai resolver o problema dele. E ele não conhece, né? E depois vai enfrentando as dificuldades, né? Não Você mais do que necessariamente ninguém ele tem sabe. que não necessariamente, Carlos, ele tem que apurar o imposto, porque ele não precisa entender essa técnica de apurar, mas tem que entender o impacto, né? E Com datas de certeza, recolhimento e tudo isso. com certeza. Hoje, né, a gente tem uma carga tributária no Brasil aí em torno de 34, 35%, já caminhando para quase 40%. Né? Então, se você vê né, o que quer dizer isso? Do nosso PIB, da toda a renda produzida do Brasil, em torno de 35% é imposto. Isso vai para o governo. Né? Que, infelizmente, a gente acha que não é tão bem aproveitado esses recursos. Né? Então, é um valor maior. E isso você pode saber, que você paga isso de imposto. Né?
em qualquer setor. No meu hospital aqui, tá, eu tenho uma carga tributária aí, a grosso modo, em torno de 30%, entendeu? Nas empresas aí em Montes Claros, a gente sabe, né? Tanto que a gente tem discussões mensais sobre carga tributária, sobre, né, todo início do ano a gente faz todos os cálculos para saber em que regime tributário a gente vai trabalhar naquele ano, né? Então, Isso isso é tudo verificado, isso é verificado periodicamente, né, Carlos? Não é só eu estou no regime tal, morreu. Isso tem que estar sempre verificando porque a empresa é dinâmica, né? Com certeza. E dependendo dos acontecimentos, dessas coisas todas, você muitas vezes tem que mudar de regime tributário. Sair de um lucro presumido para o lucro real, sair de um lucro real para um lucro presumido, a possibilidade de ir para o simples, né? Isso tudo tem que ser verificado, né? E isso, além de acompanhar no mês a mês, todo início do ano, isso faz parte do planejamento estratégico, né, Tiago? E você definir qual Exatamente. regime tributário você vai seguir naquele ano, porque é uma decisão que você tem que tomar naquele momento ali. E ela vale para o ano inteiro. Você não consegue estar mudando isso todo mês, né? Exato, Então, é isso é irretratável. extremamente importante. Então, conhecer do negócio é importante, mas você tem que conhecer todas as variáveis que vão impactar o seu negócio, né? E, Exatamente. senão, você não consegue ter os seus objetivos, que é manter um negócio sólido, é manter crescimento, é gerar emprego, pagar seu imposto em dia, né? E eu costumo falar, entendeu? Se a empresa, se ela cresce, se ela gera emprego, se ela paga o seu imposto em dia, isso é a maior contribuição social que ela pode fazer. Com Ah, certeza. consegue fazer mais alguma filantropia, alguma coisa? Ótimo, mas o principal objetivo da empresa é gerar emprego e pagar corretamente seus impostos, entendeu? Isso E esse atendendo à função imposto, social, né? eu entendo que essa é a função social da empresa, né? E ela tem que ter lucro, né? Nós vivemos no país capitalista, né? Ninguém vai... A empresa que não dá lucro, ela não vai crescer, ela não Exatamente. vai aumentar o seu quadro de funcionários, ela não vai ter suas obrigações em dia, né? Então, com Exato. certeza. Exato. E, Carlos, aproveitando aqui para os empreendedores que estão nos assistindo e também essa live vai ficar gravada, é importante deixar claro que nós estamos no mês de janeiro, falando sobre a questão tributária. É o mês para a gente decidir qual o melhor regime tributário para as empresas, né? E esse ano, toda vez que você vai fazer um planejamento tributário, você tem que olhar a carga tributária em si, mas você tem que olhar também tendências econômicas. Esse ano, como é um ano atípico, um ano incerto, né, um ano que a gente sabe de muitas dificuldades, é um ano que a gente tem que considerar essas variáveis. E até por vários especialistas e por notícias que a gente tem verificado, dentre dos 3 regimes de tributação que nós temos hoje, o lucro real ele está se mostrando um regime com grande tendência, porque ele é um regime que ele consegue absorver de uma forma melhor e trazendo a maior economia tributária cenários negativos, cenários que podem trazer prejuízos e retrações dentro da sua empresa. Então você precisa estar checando e verificando essas variáveis, tanto da macroeconomia, quanto também olhando suas questões internas para tomar sempre a melhor decisão, né, Carlos? Então, assim, é uma questão de olhar para dentro da empresa, mas também olhar para os concorrentes, mercado e também para a macroeconomia, que é toda essa questão que a gente está envolvida. Não, com certeza, Tiago, com certeza. Principalmente, né, como você está falando, a gente tendo um ano que você não sabe, né? Infelizmente, eles falavam que isso era só no Brasil. Hoje isso é no mundo inteiro, né? Essa incerteza, né? É claro que o Brasil, por algumas problemas econômicos, de ajuste fiscal e tudo, ele sofre mais, né? Mas hoje isso é um problema de ordem mundial, né? E com a Sim. globalização, isso está tudo ligado, né? Um problema lá nos Estados Unidos de troca de presidente. Isso impacta aqui dentro com a variação de dólar, com queda da bolsa, com tudo. Então, essa globalização hoje também, né, Impacta, impacta né? muito, e é o que você falou. Você tem que ter esse olhar de 180 graus, E né? hoje a velocidade dos impactos, vamos assim dizer, é muito grande, né? Porque Um a impacto. informação está muito rápida, né, Tiago? A informação está muito Exatamente. rápida, né? Com os meios de comunicação. Você está vendo aqui, nós estamos aqui, você em Montes Claros, eu em Belo Horizonte,
o pessoal todo assistindo aí. Isso realmente é muito bom, né? Mas é bom muito para o bom. lado positivo, mas é bom para o lado negativo, né? Uhum. Hoje, só pegando um gancho disso aí para a gente falar, né? Temos aí as mídias sociais, né? Que nós, empresários, nós usufruímos disso positivamente, mas a gente tem muitas vezes o impacto disso até de uma forma injusta por uma pequena insatisfação ali de um cliente, ele vai lá para a mídia social e, Exato. né, fala sem coisas até sem motivo, isso é divulgado, né? Então hoje a gente tem que Então, ter tudo muito isso, cuidado. né? Tudo Tem isso. que Hoje, saber hoje lidar a com todos gente, esses né, pontos. tem o lado bom, mas tem esse outro lado que você tem que ter muito cuidado com isso, né? Como é que diz? Você não pode E a negar. dimensão disso, ela como diz, nem é mensurável, né? Você não sabe tanto o lado positivo como o lado negativo, que o Exato. reflexo disso, né? Verdade. Partindo aqui para um terceiro grupo de perguntas, são perguntas relacionadas à necessidade de desenvolvimento do negócio. Abrir o negócio, dificuldades, manutenção, e aí a gente vai para a parte de necessidade de desenvolvimento do negócio. E aí eu te pergunto, Carlos, de uma forma rápida, assim, principal ponto. Em qual momento o negócio deve decidir inovar? Em qual momento você entende que aquele início já atendeu às expectativas do cliente, do mercado, e você precisa propor novas questões, como, por exemplo, um novo atendimento, ou uma nova operação, ou uma nova atividade ali dentro de um negócio, ou abrindo um negócio novo? Ô, Tiago, nesse setor nosso hoje, né, tanto na minha área de hospital veterinário, como na área aí de padaria, supermercado, a inovação ela tem que ser constante, ela tem que ser quase que diária. E você está procurando, né? Eu, por exemplo, se eu vou a São Paulo, eu não deixo de visitar um supermercado, uma padaria. Se eu faço uma viagem no exterior, se tem lá uma rotisserie, uma coisa, eu vou lá visitar, entendeu? Porque isso é constante, você tem que estar procurando sempre novidades para o seu cliente agregar no seu negócio, tá? Então, isso você tem que estar constantemente preparando para fazer isso, né? Ou ali usando uma linha de crédito, fazendo um fundo de reserva na sua empresa para fazer. Nós começamos uma padaria pequena, com um forno de uma câmara e com 9 funcionários, e sempre com aquela ideia de estar dando uma resposta ao mercado, de fazendo alguma mudança. A gente tem aí hoje 5 unidades, né? Próximo de 400 colaboradores, e já era Bacana. para a gente estar ocupando mais espaço, né? Porque existe esse ditado aí que o pessoal fala, né? O que não cresce diminui, né? Vou dessa Então, corrente. e hoje, volto a falar, essa ideia das pessoas viajarem, de ter muita informação, se você não procurar estar atendendo os anseios do seu cliente, os desejos do seu cliente, ele vai procurar outra oportunidade, né? Então, essa história da inovação, do investimento, do treinamento e atendimento, de agregando ali uma outra oportunidade de consumo, isso é constante hoje, né? Isso é constante, né? Esse E volto a relacionamento, falar, ele precisa. Pode falar, Carlos. só complementando, e isso não tem muita diferença aí das padarias e no supermercado do que do meu hospital aqui. Você tem que estar com inovação sempre, né? Trazendo algum, né? Você tem sempre que estar surpreendendo o seu cliente, né? E eu costumo até falar que, tanto no meu hospital como aí nas padarias, o cliente ele não quer um bom atendimento. Ele quer, além disso, ele quer um acolhimento, ele quer chegar ali e sentir em casa. E isso, Exatamente. a gente, né, faz isso muito bem, e aqui eu posso falar do próprio Ricardo, que desde que nós abrimos a primeira padaria, ele fica ali na porta da padaria, fazendo aquele trabalho ali. Isso é importantíssimo, né? O cliente sente que ele está preocupado. Só para você ter uma Exato. ideia, um cliente nosso falou que no dia 31, né, todo mundo viajando, isso que ele chegou na padaria, estava Ricardo lá borrifando o álcool lá no carrinho, conversando com os clientes, ele elogiando justamente essa preocupação de estar ali,
né? Então, é isso que o nosso cliente espera, esse acolhimento, né? É essa surpresa de chegar ali, né, na hora que ele mais precisa e poder ser atendido. E isso é que eu sempre falo com meus Exatamente. parceiros aí, né? Todos os das padarias, né? Nós temos cada unidade aí, né? Temos o Gustavo, que é da segunda geração, tem feito um trabalho também excelente aí, né? Com uma visão moderna aí, ele, a Larissa, o Guilherme aqui, né? Atualmente nós temos aí a Juliana entrando também da segunda geração já na padaria aí. E assim, porque é isso que faz a coisa Exatamente. Rodar, né? novas energias, novas ideias, né? E você está aberto a isso. Exatamente, Carlos. E partindo, né? A gente já partindo para o quarto grupo de perguntas, que é a questão da manutenção do negócio, eu ia perguntar e entrar sobre essa questão do atendimento, né? Qual que seria o grau de prioridade do atendimento? Mas já complementando, e essa questão que você falou da surpresa, eu li recente um livro que chama O Jeito Disney de Atendimento, e lá fala muito que o cliente, ele não pode ser tratado como cliente. O cliente ele precisa ser tratado como um convidado, porque ele tem que ser acolhido, igual você já colocou muito bem. O cliente não está procurando só uma prestação de serviço ou uma compra de produto. O cliente está procurando é uma experiência. Hoje as pessoas estão procurando experiência, uma experiência bem vivida. Eu vou no supermercado, escutei uma música bacana, um atendimento bacana, um produto bom. Ser rápido é experiência. E isso é tudo, né? E você mostrou muito bem isso na prática, né? Então, aí eu te pergunto, o grau de prioridade de atendimento dentro de uma empresa é um grau máximo de prioridade que a gente tem que dar essa atenção, né? Não tem dúvida, Thiago, não tem dúvida, né? Tem, inclusive, aquele ditado que o cliente é que Ótimo. manda, né? Hoje não é só no manda, é o que você falou, ele quer chegar aí e ser surpreendido, né? Ele quer chegar na sua empresa e ser surpreendido com o melhor atendimento possível, com o melhor acolhimento, com o melhor produto e encontrar até aquilo que ele não foi comprar, entendeu? Então, esse trabalho hoje, ele é indiscutível, que isso é o que traz consistência para o seu negócio, que traz... porque se você não tem aquele cliente fiel aí, divulgando, falando, né? Como que você vai fazer? É o que eles falam, que a melhor propaganda e a mais barata é a propaganda do seu cliente. Mas Com para isso, certeza. ele tem que ser o rei, né? Senão, Exatamente. Precisa ele sim. não Tem que vai ser tratar seu muito bem, né? parceiro. É, Tem que tratar bem e atender ali real necessidade, né? Não não adianta tem só dúvida. ali tratar bem com palavras, mas não oferecer o que você tem que oferecer. Carlos, Exato. dentro dessa questão da necessidade de manutenção do negócio, a gente vai para um tema que é importante, que é o seguinte: em relação à pandemia, ela nos trouxe, né, várias necessidades de decisão. E o início da pandemia, a gente não sabia lidar com essa doença, muitas dificuldades em relação a como o governo comportaria com isso. E muitos empresários, clientes nossos, muitos a gente verificou tomando decisões precipitadas, porque não sabia o que poderia acontecer, por exemplo, demitindo funcionários, depois tendo que contratar funcionários. Isso só um exemplo, mas teve várias outras decisões que tomou e depois teve que voltar. A pandemia foi um exemplo, mas a gente vê ao longo da jornada empreendedora várias situações que a gente toma decisões e depois tem que voltar atrás. Como que você vê essa decisão? Como que você vê a questão de tomar uma decisão errada e depois ter que corrigir isso e procurar um novo caminho? Isso é normal? É assim mesmo? Tem gente que fala assim, eu sou perfeito, eu nunca erro, e se eu errar, eu vou para fazer outra coisa. Isso não é um pensamento de um empreendedor, não é Não, isso? ô Tiago, com certeza, a pessoa tem que ter humildade, inclusive. Se tomou uma decisão errada e se tem a oportunidade de corrigir isso, ela tem que tomar, né? A ignorância maior é persistir no erro, né? E claro, Exatamente. a gente muitas vezes, né, naquela brincadeira que eles falam, as pessoas só vê as cachaças que eu tomo, né? Não vê os tomos que eu levo, né? Então, a gente bate muita cabeça também, né? E tem muita dificuldade. O que você tem que ter é acreditar no que você está fazendo, né? Ter a humildade para mudar a rota, né? Como eu já te falei, procurar alguma
ajuda, estudar, rever, né? E conhecer o que está acontecendo, né? Mas humildade Concordo sempre, né, Carlos? plenamente com você que essa história da pandemia, isso inclusive em termos gerais de economia, a gente teve inclusive esse aumento de inflação aí, porque as pessoas, naquele desespero, sem saber, suspenderam os contratos ou demitiram as pessoas. Depois, com o próprio dinheiro que o governo jogou no mercado, houve, em alguns setores, um excesso de demanda e muitas coisas faltou no mercado, né? E aí subiu o preço e nós já tivemos até aí uma elevação da inflação, né? Mas, infelizmente, isso tudo em função de uma incerteza. Foi errada no primeiro momento a suspensão do contrato, a demissão? Sim. O que a pessoa tem é que tentar reverter isso e tentar corrigir a rota o mais rápido possível, né? Exato. A gente mesmo teve alguns problemas no início nas padarias, como nossas padarias, elas todas são focadas no autosserviço e tem algumas limitações disso. A própria frequência do cliente, né? A gente gosta e muitas vezes os clientes gostam de ir na padaria 1, 2, 3 vezes por dia. Hoje isso diminuiu até em função da exposição, né? Sim. Então, e a gente está sempre procurando ali dar uma oportunidade maior de compra para ele, fazendo aí o delivery, né? A gente tem tentado investir nisso aí, tá? Sim. E a gente não pode ficar fora disso, porque tem algumas pessoas que não vão voltar a uma vida normal tão rápido. Exatamente. Eu não acho que elas estão erradas, né? O isolamento social é uma das formas mais importantes hoje de prevenção da pandemia, né? Até a gente ter aí uma imunização da maioria da população, né? Então, isso são desafios diários, né? Exatamente. Tínhamos, por exemplo, uma das unidades muito focadas em merenda escolar, as escolas fecharam, eu tive que reduzir o quadro, né? Então precisa se adaptar totalmente, né? Então são coisas que você vai ter que ir fazendo, né? Exatamente. E está sempre ali, com seus indicadores de produtividade, né? Com suas metas de resultados. Realmente você tem que saber aonde você chegar, porque também ficar aí na intuição só não resolve. Não dá. E acaba que você já saltou para o próximo grupo de perguntas que iríamos colocar, que é essa questão sobre a necessidade da gestão, a formalização das informações, né? Que a gente ia perguntar. Você tem todos os parâmetros de indicador dos seus negócios, tanto do hospital quanto das padarias, indicadores sobre despesas fixas, custos, lucro líquido? Você tem indicadores seus, indicadores do mercado? Isso é importante, Carlos? Com certeza, Tiago. Eu, desde a primeira padaria, a gente tem os relatórios contábeis e tudo, mas eu criei um relatório gerencial que é feito até hoje, aonde a gente lista toda ali, né? A primeira linha, que é faturamento, até a última linha, que é o resultado. E no meio daquilo ali, você está tudo, né? Despesas com impostos, despesas com pessoal, despesas com manutenção, despesas com mercadorias, e no nosso caso, nós temos produto de revenda e temos produto de fabricação própria, que é a matéria-prima, né? Tem tudo aquilo ali. E é o que você falou, você tem que estar sempre atualizado, sabendo os indicadores de mercado, né? Produtividade por funcionário, venda por funcionário, isso tudo. E no mesmo hospital, a mesma coisa, né? Se você não faz uma gestão profissional, né? Exatamente. Não adianta. E outra coisa que eu aconselho ao pessoal mais novo que tem interesse de empreender, de criar uma empresa, é de sempre separar empresa e pessoa física. Né? Essas coisas têm que ficar muito separadas. Não dá para misturar as coisas. A gente tem histórias de inúmeros insucessos que a pessoa muitas vezes consegue montar uma empresa, ganhar dinheiro, crescer, mas aí com o envolvimento do lado da pessoa física, se mistura aquilo, família, isso, aquilo. Então, isso aí não tem jeito. E no meu caso, isso tem que ser muito mais reforçado, até porque, como eu falei com você, a gente não faz nada sozinho,
Eu Exatamente. tenho aí um tanto de sócio, tá? Sim. As pessoas até brincam, né? Mas eu acredito que eu devo ter aí uns 15 sócios ou mais, né? Sócio é Mas eu tenho importante. aquele espírito, Tiago. Eu prefiro ter é, um percentual pequeno de muito do que ter um percentual grande de pouco, Com né? certeza. E a gente Então, aprende com todo mundo. aprende com todo mundo. E você não consegue crescer sozinho, né? Com certeza. E dá oportunidade para essas pessoas que estão com você no mesmo barco de crescimento também, né? Isso a Com gente certeza. conseguiu aí nas padarias de Montes Claros e tudo, entendeu? Ótimo. Carlos, então o bate-papo muito bacana, o tempo passa rápido, a gente nem sente, né? Mas eu gostaria que você desse assim um resumo, né? Uma consideração final, um conselho para os empreendedores brasileiros, né? Mineiros nossos aqui, que essa live vai ficar gravada, a gente vai impulsionar ela, então muitas pessoas vão assistir. Qual o conselho para a gente sempre se manter atual e sempre a gente não desanimar e sempre manter nosso foco? Qual o seu conselho ao longo dos seus 43 anos aí de empreendedorismo? Ô, Tiago, primeira coisa, acreditar no que está fazendo e ter prazer no que você está fazendo. Se você não tem prazer naquilo que você está fazendo, tá? A chance de sucesso, a meu ver, é pequena. Então, primeiro você tem que acreditar, ter prazer, acreditar nas pessoas que estão ao seu lado, tá? Dar oportunidade de crescimento para elas, tá? E sempre investir em conhecimento, em treinamento, tá? E não, claro, considerar as variáveis externas e tudo, mas as variáveis externas de qualquer empresa, elas são meio sem seu controle, né? Então, você tem que considerar isso na hora que você vai fazer um planejamento, vai tomar decisão, tem. Tá? Mas elas, você não tem controle sobre elas. Você tem controle sobre suas variáveis internas. Então, você tem Exatamente. controle sobre o seu fluxo de caixa, você tem controle sobre sua equipe, você tem controle sobre o atendimento ao seu cliente, né? Você não tem controle sobre as variáveis externas. E muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com as variáveis externas. Indóido e não Tem que ser preocupa com a considerado? Tem. interna. Mas o Exato. mais E um bom importante, você tem controle sobre suas variáveis internas, E né? um bom Então, monitoramento e controle dessas variáveis internas vai fazer com que você tenha um bom desenvolvimento na questão externa, né? No desenvolvimento do mercado. Tem essa visão para dentro, né? não, com certeza, com certeza. E é o que eu falei com você, acreditar e ter prazer, tá? Eu, né, graças a Deus, consegui fazer, né, algumas empresas de sucesso, mas não estou ainda achando que cheguei no meu limite, Com certeza, tá? isso é importante. Isso que nos Ainda, mantém ainda vivos. me sinto que temos mais desafios pela frente, né? Ótimo. E tinha um amigo do meu sogro me falava que nós, humanos, empreendedores, somos que nem uma bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Com certeza, concordo plenamente. É Então, a isso gente aí. tem que estar sempre procurando algum desafio, sempre com esse objetivo, tá? Ótimo, Eu muito acho bom, muito bom. que a evolução, ela não tem limite, tá? Em todos os sentidos, né? Então, Com esse é o certeza. recado que eu dou. E volto a falar, acreditar no que você está fazendo e, acima de tudo, ter prazer. Ótimo, isso aí, Carlos, muito bem. Então, pessoal, estamos chegando ao final, né? Quero aproveitar esse momento para agradecer ao Dr. Carlos Alberto, né, cliente e grande amigo, por ter aceitado esse convite. É um orgulho, né, tê-lo como amigo, como cliente. Ao longo aí desse tempo nosso que nós iniciamos, né, vamos dizer assim, nossa jornada como contador, como empreendedor, iniciamos junto com o Carlos Alberto nas empresas dele praticamente há 11 anos atrás, então é um grande orgulho fazer essa live com ele. Agradeço ter aceitado o convite, agradeço a participação de todos que participaram dessa live, que nos acompanharam. Essa live vai ficar gravada, poderemos assistir posteriormente. E também
pode deixar os comentários na live, que a gente também vai estar respondendo as perguntas. Agradecemos aí a participação de todos. Muito obrigado, Carlos, pela participação e por tudo que pôde agregar a todos. E deixe seus agradecimentos finais para a gente estar finalizando. Eu que agradeço, Thiago, o convite, né? É sempre um prazer, né, estar aí falando um pouco, né, da nossa história, né, de vida, né? E eu só tenho orgulho, tá? E um Sim. agradecimento e um abraço a todos. Obrigado aí pelo pessoal, tá? E vamos em frente, né? Isso aí. Que o Brasil precisa do nosso trabalho e a gente está aí para dar resposta. Exatamente. Então é isso, Carlos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Bom descanso a todos e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.